Boa tarde, que alegria estar aqui, viu? Encontrando vários colegas, né, amigos, está aqui. Coronel Terra já é um conhecido já muito antigo, né? Temos cruzado através do trabalho. Mas hoje o que me traz aqui é compartilhar com vocês um pouco a nossa experiência de Pompeia. Nós já estamos há vários anos trabalhando e nós queremos que Pompeia seja uma cidade transformada, não é? E o objetivo de tudo isso não é para trazer orgulho nem nada, o objetivo de a gente transformar uma cidade é servir de referência, porque nós estamos precisando de boas notícias, gente. Não é verdade? Nós estamos num país que a gente só traz notícia ruim, não é? E nós temos então pensado que Pompeia pode ser um laboratório de experiências bem-sucedidas, e essa é a nossa proposta de hoje. Então, eu vou falar um pouquinho sobre comunidade em transformação, porque nós estamos aprendendo, não é? Já fazem 10 anos que a gente vem desenvolvendo esse projeto em Pompeia e queria compartilhar rapidamente. Naturalmente, o tempo disponível é pouco, não é? Então, eu quero compartilhar rapidamente com vocês alguns pontos de entendimento. O slide seguinte, por favor, onde tem passador, alguma coisa? Já passou, né? Deixa eu falar uma coisa que eu acho que é tão relevante que está passando despercebido aos nossos olhos nesses dias. Nós temos tanto focado em tanto a questão da mulher, e está certo, feminicídio e tudo mais, mas a gente tem que ver a raiz da onde vem isso. E nós temos um livro que nós lançamos, chama A Crise do Menino. Esse livro foi escrito por um pesquisador, e quando ele foi para o Japão, o pessoal lá do Japão dizia para ele, o nome dele é Warren Farrell, né? Você precisa escrever alguma coisa, pesquisar alguma coisa sobre os meninos. Os meninos no Japão estão passando uma baita crise, não é? Então o Warren Farrell voltou para os Estados Unidos e começou a aprofundar sobre isso. Olha só que coisa interessante aqui, ó. O envolvimento paterno é pelo menos 5 vezes mais importante na prevenção de uso de drogas. Aqui ele começa a dizer que o envolvimento paterno, a presença do pai, né, na vida de um menino é pelo menos 5 vezes mais importante na prevenção do consumo de drogas e álcoois, essas coisas. A ausência paterna contribui para crimes violentos tanto quanto a ausência de renda, né? Nós falamos que o problema nosso é pobreza e, de certa forma, tem razão também. Mas a ausência paterna contribui para crimes violentos, talvez é uma das coisas que mais contribui para crimes violentos. Entre os criminosos avaliados por terem praticado estupro motivado por raiva e ódio, 80% vieram de lares com pais ausentes. Muitos dos atiradores solitários que provocaram massacres em escolas eram filhos de pai ausente. Filhos de pais ausentes buscam estrutura e respeito em gangues. Próximo slide. As crianças com idade de 10 a 17 anos que viviam com os pais biológicos eram significativamente menos suscetíveis a sofrerem assédio sexual ou abuso infantil. As crianças com idade de 10 a 17 anos que viviam com os pais biológicos eram menos suscetíveis a presenciarem violência na própria família. Todo mundo sabe que 80% da violência que acontece, normalmente acontece dentro de casa. Cerca de 90% dos jovens fugitivos em situação de rua vêm de lares com pai ausente. Entre os jovens nas prisões, 85% cresceram no lar sem pai. As prisões são basicamente centros para rapazes com pai ausente. Um estudo feito com os combatentes do Estado Islâmico concluiu que quase todos eles, tanto os homens quanto mulheres, tinham em comum algum tipo de síndrome do pai ausente. Aqui trago uma reflexão muito importante, a importância do pai. A gente não está enxergando isso, não é? Quando a gente fala de família, a gente tem que entender que nós temos que trabalhar porque quando nós tivermos pais presentes, a maior parte desses problemas desaparecem, não é? Então ele passa a ser muito relevante.
essa é uma raiz muito importante. Como nós vamos abordar isso? Vamos ter que aprender. Vamos ter que aprender, mas eu acho que a gente está mirando as nossas tentativas no lugar errado. Nós temos que trabalhar essa temática muito importante, não é, que vem afetando a nossa sociedade. Eu falo sobre isso para que a gente tenha o olhar correto, né? Não adianta a gente, às vezes, querer corrigir as coisas que são consequências, nós temos que ir para a raiz do problema. E aqui eu acredito que é uma das raízes do problema para a gente pensar, para a gente refletir, né? Aí eu fico pensando, né, por que homem e mulher é diferente em termos de criminalidade? Eu não sei quantas prisões nós temos que acolhem os homens e quanto que nós temos de mulher, mas imagino que seja 10-1. As pessoas vivem no mesmo lugar, no mesmo bairro, com os mesmos pais, não é? E os homens é que vão para a cadeia, talvez 10 vezes mais do que as mulheres. É uma reflexão muito importante para a gente fazer, né? Pode passar para o próximo slide. Eu fui muito transformado há uns 20 anos atrás, mais ou menos, por um conceito que veio através de dois homens importantes, né? Acho que são os líderes mais, assim, com a visão mais global, né? Com a cosmovisão. Loren Cunningham e Bill Bright. Loren Cunningham foi o fundador da Jocum e o Bill Bright ele foi do movimento muito importante trabalhando com os universitários, né? Campus Crusade. E eles estavam sonhando, e o pessoal que viajava para todo mundo encontrava países pobres, problemas, corrupção, tudo isso, não é? E eles estavam falando, como é que a gente muda essa situação? Como é que a gente tira um país da pobreza? Como é que a gente melhora a questão de segurança e tal? Esses dois senhores tiveram um encontro, né, em Denver, começo dos anos 70, e foi interessante porque os dois homens estavam buscando profundamente, falou, o que Deus tinha para falar para eles sobre transformação. Como você poderia transformar uma nação? Né? E aí os dois não se conheciam, mas os dois estavam passando lá por Denver, e eles tiveram um encontro entre eles, né? E aí um começou a compartilhar o que Deus estava falando sobre transformação, e um foi falando e o outro também foi falando, e houve uma convergência muito grande dos pensamentos desses dois grandes líderes internacionais, né? E aí surgiu esse conceito de 7 áreas de influência, porque eles diziam, olha, a transformação de uma nação, de uma comunidade, né, ela precisa acontecer dentro de uma forma concomitante ou, né, integrada entre as 7 áreas de influência, né? E eu estava lendo um livro que a Landa Cope escreveu sobre esse assunto, e teve uma hora que eu achei muito interessante. E o programa da televisão estava tentando entender a influência da igreja na comunidade. E aí eles descobriram de que a influência, mesmo de uma cidade muito cristã, os índices daquela cidade, em termos sociais, eram tão ruins quanto qualquer outro lugar. E aí foram perguntar para os líderes cristãos, né, pastores, bispos, sei lá quem, falou, como é que se explica, sendo essa cidade tão cristã, e os indicadores são tão ruins quanto qualquer outra cidade não tão cristã? E aí a resposta é que mexeu comigo. Não é? Eu, como líder de igreja também, não é? Aquilo mexeu comigo. Praticamente todos os líderes que foram entrevistados falaram, olha, eu sou líder de uma igreja, eu não tenho nada a ver com social, eu não tenho nada a ver com educação, eu não tenho nada a ver com segurança, eu não tenho nada a ver com isso, eu sou um líder de igreja. E aí a Landa Cope fala, olha, ela desabou. Falei, não é possível, não é? Porque a ideia, a cosmovisão que eles carregavam é que o cristianismo, a igreja tem que transformar as cidades. Tem que trazer efeito. Se não tem, nós somos um clube fechado. Nós temos que mudar essa história, não é? E eles disseram assim, não tenho nada a ver com os problemas dessa comunidade. Isso realmente me pegou. Me pegou forte e falou, nós temos sim.
né? Então, sobre isso que nós vamos... Isso direcionou todos os meus movimentos desses últimos 15, 20 anos. Próximo slide. Bem, nós estávamos lá em Pompeia, não é? Com um grupo discutindo problemas da cidade, e depois de muito aprender um pouco sobre a cidade, segurança, negócios, educação e tal, eu fiz uma declaração para esse grupo de pessoas. Eram pessoas, não era só da igreja, tinha gente da igreja, tinha dentro da comunidade, né? Tudo misturado. 20 pessoas, mais ou menos. Eu fiz uma pergunta: gente, eu tenho um sonho. E o meu sonho é morar na melhor cidade de pequeno porte do Brasil. Eu moro em Pompeia, uma cidade de 20 mil habitantes, né? Eu coloquei esses sonhos. Eu tenho um sonho de morar na melhor cidade de pequeno porte em 2038, é quando Pompeia completa 100 anos de emancipação política. E aí eu fiz a segunda pergunta: gente, como será essa cidade em 2038? O que ela tem? Que diferencial ela tem? Nós estávamos em 20 pessoas e, de repente, um silêncio. Sabe daquele silêncio que incomoda? Por algum tempo, eu não sei quanto tempo foi, mas foi o tempo suficiente para a gente descobrir que nós não sabíamos aonde a gente queria ir, como nós queríamos ser. Então, a partir daí, então, foi o maior achado para a gente lá. Se a gente não sabe para onde a gente quer ir, se a gente não sabe o que quer e para onde a gente quer ir, nós sempre vamos andar em redor do toco, né? Como diz os mineiros, né? Ficar rolando para cá e para lá, e a gente não vai chegar a lugar nenhum, porque a gente não sabe para onde ir. Se a gente não sabe para onde ir, nós nunca vamos chegar a lugar nenhum, né? Então, aí nós, usando um pouco das ferramentas que eu tinha aprendido na empresa, começamos a estimular, né, fazendo uma cocriação e pensando, falou, quais são os pontos, né, que nós gostaríamos que a cidade tivesse daqui a 20 anos, né, um olhar de 20 anos. E aí surgiram esses 11 pontos, né, da visão. Vou ler muito rapidamente. Todas as crianças e adolescentes estudam em escolas excelentes. Moradores exercem cidadania plena participando da elaboração, execução e controle de políticas públicas. A mídia é imparcial, honesta, participativa e construtiva. Inovação, criatividade e tecnologia estão presentes nos negócios e também em outras áreas da comunidade. Criamos e mantemos ambientes saudáveis, seguros e transformadores. Temos um sistema integrado de saúde com foco nas pessoas e suas famílias. As famílias são sólidas e felizes. Somos uma cidade ambientalmente responsável. Próximo slide. Próximo. Aí. Os setores público, privado e terceiro setor estão integrados no nosso ecossistema. Usufruímos dos benefícios de ser uma cidade inteligente. Os cidadãos vivem dentro dos mais altos padrões morais, éticos e espirituais. Aqui é um pouco da imagem de como fomos construindo essa visão, 11 pontos da visão, né? É muito importante, é claro que são 11 pontos da visão que nós escolhemos prioritariamente, não é? Mas para a transformação em uma cidade precisa de muitos outros, né? Mas esses passam a ser referências para a gente com respeito ao futuro que nós sonhamos. Agora, então, fica mais fácil, né? Sonhar que nós queremos morar na melhor cidade de pequeno porte, alicerçado nos pontos da visão. Muitas coisas vão ter que acontecer, mas esses são alguns alvos, né, que a gente busca, né? Próximo slide. Então, quando nós criamos a visão 2038, a visão número 2 fala: moradores exercem cidadania plena participando da elaboração, execução e controle de políticas públicas. A gente precisa engajar as pessoas. Isso está claro para mim. Se não engaja as pessoas, nós não conseguimos fazer nada. Se nós não envolvermos a comunidade
em busca de alguma coisa, nós não conseguimos mover, nós só vamos conseguir mover à medida que nós engajamos as pessoas. Então, baseado nessa visão de engajamento, né, nós fomos procurar, nós falamos, tá, ok, vamos começar a engajar as pessoas por onde? E nós fomos buscar as estruturas nas cidades existentes e nós descobrimos, né, que em 1988, né, quando foi escrita a Constituição brasileira, existia a criação dos conselhos municipais e o conselho municipal foi tão bem idealizado. A gente muitas vezes olha as questões políticas, acha tudo é tranqueira, não serve, não? Mas eles idealizaram muito bem, né, esse ponto da Constituição, que eles organizaram os conselhos para que o conselho funcionasse com a participação do pessoal da área pública com o pessoal da sociedade civil. Normalmente é paritário, meio a meio. Meio a meio. Então, quando nós enxergamos que havia essa porta já constituída faz tempo e toda a cidade tem que ter conselhos municipais. A grande questão é que não funciona muito bem, não é? Que os conselhos estão lá para pro forma. Mas aí nós pegamos isso como uma possibilidade e criamos, então, um curso junto com uma empresa aqui de São Paulo chamada Oficina Municipal e criamos um currículo de educação política, né? E, primeiramente, nós queríamos treinar os próprios conselheiros municipais. Pompeia tinha, acho que, 13 conselheiros municipais, 150 conselheiros. Ele falou, opa, aqui já dá para começar a brincar, não é? E iniciamos, então, um curso, né, com a oficina municipal, não é? De cima é a nossa formatura. Aquela primeira pessoa que está ao meu lado é o José Fogaça, ele foi o senador constituinte, não é? E ele foi prefeito de Porto Alegre, foi um cara muito democrático, né? Ele foi nosso primeiro paraninfo, e aí nós fizemos, então, elaboramos curso para 2 anos. 2 anos nós trabalhamos, não é? Com esse pessoal, nós criamos até agora 2 turmas, formamos 220 pessoas por aí até agora, né? Porque nós estamos formando cabeceira, né, gente? Gente que pensa, gente que está em lugares estratégicos, né? Então, pode passar o próximo slide, que é um vídeo, por favor. Mantemos ambientes saudáveis, seguros e transformadores. Esse é um dos pontos da nossa visão. E quando eu estava em São Francisco, fui participar lá de um evento e eu vi lá a apresentação de 2 jovens falando a respeito de combate a drogas, consumo de drogas, né? E ele dizia que os Estados Unidos tinha gastado bilhões de dólares para fazer o combate e com efetividade zero. Não teve nenhuma eficácia às ações relacionadas, né? E aí eles trouxeram uma história de do experimento, né, que foi feito, muito antigo já, com ratos, né? Eles colocaram um rato, né, numa gaiola, sozinho, num ambiente assim meio não bom, né? E um outro grupo de ratos numa gaiola maior, e eles colocaram água para o rato sozinho, água para o grupo de ratos, e colocaram água com drogas e água com drogas também para esses 2 lados. O que acontece é que nessa experiência, aquele rato que estava sozinho acabou preferindo beber água com drogas, né? Possivelmente deve ter morrido por overdose. Os outros ratinhos experimentavam água de um lado, água do outro lado, mas basicamente os ratinhos estavam num ambiente de coleguismo, de brincadeira mais espaçosa, não é? Eu chamo de ratolândia. Eles iam beber água limpa sempre e nenhum se viciou com água com drogas. Quando eu olho para a nossa sociedade, eu vejo essa nossa vulnerabilidade. Nós precisamos cuidar dos nossos ambientes. Os nossos ambientes precisam ser ambientes mais saudáveis, mais transformadores, não é? Então, como que nós podemos fazer isso numa cidade? Eu acho que é um cuidado muito grande. Muitas vezes a gente quer resolver um problema de uma região, nós precisamos começar a melhorar o ambiente das pessoas onde eles estão. Um ambiente mais acolhedor, um ambiente mais respeitoso e tudo mais, né? Lá em Pompeia nós temos próximo slide. Nós temos a Associação Oásis, essa foi criada pela igreja que eu participo, a Igreja Hollins lá de Pompeia. É uma associação sem fins lucrativos
E lá nós aplicamos os projetos da Lei Rouanet e Lei do Incentivo ao Esporte. Nós captamos dinheiro através dos projetos sociais e lá tem vários, né? Futebol, basquete, música e assim por diante. Olha que coisa interessante. Pompeia é uma cidade de 20 mil habitantes, né? Entre a população de 4 anos, o projeto ele alcança pessoas de 4 até 17 anos. Nós alcançamos em 2025 1.184 crianças e adolescentes. Nós acolhemos essas crianças e conversando com o líder lá desse projeto, eu perguntei quantas dessas crianças vêm de lares disfuncionais ou lares, vamos dizer, quebrados. E ele disse mais de 50%. Falei, uau! Porque aqui a gente atende as crianças dos bairros mais pobres, né? Falei, uau, metade das crianças vem de lares onde não tem afeto, não tem carinho, né? E sofrem por muitas coisas. Mas quando essas crianças vão para o Oásis, eles estão felizes, eles brincam, têm amigos, aprendem música, jogam bola, num momento tão especial da vida deles. E sabe a grande coisa aqui? 1/3 da população alvo de Pompeia é alcançado por esse projeto, não é? Aí a gente começa a acreditar que a gente pode fazer alguma diferença, certo? Quando você pode alcançar, né, 1/3 da população alvo, né? Esse é um dos projetos que eu entendo que tem grandes impactos transformadores, mas é um processo, não é? Nós não vamos ter resultados visíveis de um ano para outro. Sempre há melhora, mas a gente vai conseguir enxergar isso com mais tempo. Deixa eu passar um vídeo para vocês, o próximo vídeo, porque o vídeo fala mais do que 1000 palavras, como diz assim, né? Eu faço flauta e aula de glitter. Comecei na Oasis com 12 anos, fazendo guitarra, e depois eu fiquei 4 anos no taekwondo e tô até hoje. Eu comecei com 5, 6 anos fazendo balé e atualmente estou fazendo sapateado. Comecei por volta dos 13 anos na Oasis fazendo basquete. Aí hoje em dia eu faço vôlei mesmo. Quando eu era pequena, eu era muito tímida, sabe? Eu tinha um pouco de medo de público. Eu era muito tímido, muito mesmo, sabe, assim, demais. Aí na hora que eu entrei, aprendi uma volta que eu ainda não sabia. Comecei a dançar, se soltar. Que eu ia convivendo com pessoas diferentes, ia conversando com a galera. Você socializa demais, sabe? Depois eu larguei a flauta. Aí eu aprendi de novo todas as notas. Quando eu comecei a frequentar o Oasis, eu perdi essa timidez. Tá lá atrás já. Pra mim. Eu perdi muito a minha vergonha e ganhei muita disciplina. Se eu não tivesse entrado na Oasis, muito provavelmente esse nervosismo que eu tinha não ia passar tão rápido quanto foi. Ajudou pra caramba, de verdade. Isso impacta as nossas vidas quando a gente vê elas chegarem de uma forma e saírem completamente diferentes aqui. Com os anos de Oasis, a gente pôde perceber o quanto que ela ajuda as pessoas a se desenvolverem. Nós desenvolvemos projetos na área da cultura e esses projetos a gente entra com as oficinas de música e dança. Quando a gente vai para a área esportiva, nós temos os esportes coletivos e os esportes individuais. Essas ferramentas que a gente utiliza, né, a área artística e esportiva, ela propicia a melhora da autoestima, o desenvolvimento cognitivo, ajuda na socialização, inclusive melhora o ambiente familiar, a inserção de valores também é algo muito perceptível e desperta na criança a vontade de crescer, de se desenvolver. Lá no futuro, eu quero ser atriz ou dançarina também. Aí eu já tenho tudo que o Oasis ensinou, né? Educação, respeito, comprometimento com o seu trabalho, estudar, ter responsabilidade. Todos esses fundamentos aí eu aprendi lá. Nós
Nós temos aí um calendário cheio durante o ano. A gente realiza o espetáculo de artes. O festival de bandas. A gente realiza também a mostra de dança. Olhando para as artes marciais, campeonatos internos, campeonatos também envolvendo equipes de fora, graduações. E também temos os campeonatos internos amistosos dos esportes coletivos. É um refúgio. Sabe quando você tá com a cabeça cheia e quando você vai para esse lugar você esquece totalmente todos os seus problemas? Esse é o lugar. E quando você chega aqui no Oasis, você se sente muito bem, sabe? Falando assim, tchau, tô no Oasis. Bora lá, O Oasis é legal, divertido. Eu me sinto muito acolhido aqui. Não é aquele lugar assim que você não se sente em casa. Lá eu me sinto em casa. O que eu mais gosto no Oasis é aula de glitter, de flauta e os amigos. Todo mundo aqui é amigo de todo mundo. As pessoas, os professores, são excelentes professores. Eles são amigáveis, legais, muito, muito mesmo. O Oasis é família. É um lugar incrível. É exatamente isso que eu vejo aqui. Um lugar onde a gente encontra bons amigos, a nossa alma encontra descanso. O Oasis, para mim, é esse lugar onde você ajuda as pessoas e também é ajudado. Uma das coisas que me impressiona na ONG é o sinergismo que acontece, porque é a expressão do esforço de muita gente para focar o ser humano e ajudar ele no seu processo de desenvolvimento. Solidariedade, comprometimento, disciplina, respeito, a forma de enxergar o outro, de enxergar a si mesmo, são características que vejo com muita clareza, da forma que eles entram e da forma que eles saem daqui. Esse é um projeto que tem uma vantagem muito grande porque a gente usa os benefícios, né, fiscais, né, do governo. A gente aprova os projetos e consegue aplicar. Nós gastamos nesse projeto em torno de 4, 5 milhões de reais por ano, não é? E ele vem realmente dos benefícios fiscais, né? Isso é muito bom. As famílias são sólidas e felizes. Creio que eu venho fundamentalmente do trabalho relacionado com o fortalecimento de família. Já há 35, quase 40 anos que a gente navega dentro desse ambiente, não é, de fortalecimento de família, e não dá para a gente pensar, né, gente, de que a gente vai construir, na realidade, uma nação, uma cidade, uma empresa, uma igreja sem famílias fortes. Impossível. Família é a essência, não é? De todos os lugares, né? Então, lá em Pompeia, nosso próximo slide, nós temos desenvolvido lá o Instituto de Desenvolvimento Familiar Chieko Nishimura. Alguns anos atrás, né, nós estávamos com esse prédio aqui, que era uma escola livre, e eu fiz a proposta para a minha família, vamos fazer uma escola de educação familiar, não é? E a família topou a ideia, então nós usamos uma área muito bacana hoje e nós fomos movidos por um tema chamado empresa familiarmente responsável, né? A gente fala tanto a respeito de empresa socialmente responsável, empresa ambientalmente responsável, né? Mas nós aqui adotamos, de fato, né, um conceito, ninguém nos obrigou, não existe nenhuma obrigação de a gente fazer isso. No entanto, a gente voluntariamente decidiu fazer isso e nós investimos um bom dinheiro aí nesse projeto. Esse projeto não tem benefícios fiscais, né? E nós temos desenvolvido um trabalho muito legal lá nesse lugar, né? Nós, aqui está, junto comigo, está o Lucas, que é o diretor executivo, né? Pode passar o próximo slide.
não é? E aí esse é o nosso currículo que oferecemos, né, durante o ano. Falamos a respeito de educação conjugal, educação parental, né, um monte de cursos, educação financeira, fortalecimento de vínculos, né, pais, filhos, crianças, falamos para crianças, adolescentes, e temos uma série de outras atividades que a gente também oferece dentro do ambiente do Instituto, né? É um instituto muito movimentado hoje, não é? Próximo slide. Aqui mostra um pouco a evolução nossa, quando começamos em 2015, não é? Começamos com 500 matrículas, e aí nós fomos crescendo, chegamos em 2019, 4.000, pandemia, pandemia nos jogou para o chão, não é? E voltamos a crescer. Esse ano estamos fechando com mais de 8.000 matrículas, né? Quando eu falo matrículas, não são pessoas, tá? Tem gente que são pessoas que matricularam em 2 cursos, 3 cursos, né? Portanto, esse 8.000 não significa a quantidade de pessoas. Mas vamos dizer que seja 2.000 pessoas, né, recebendo algum tipo de ensinamento, de influência. 2.000 pessoas em Pompeia significa 10% da população. E eu acho que aí a gente começa também a ter um impacto relevante, né, dentro da cidade, não é? Próximo slide. Um outro projeto que eu idealizei há uns 4 anos atrás, eu queria falar sobre educação de filhos, né, paternidade, e por uma razão ou outra, curso de paternidade não atrai muita gente. Mesmo nas igrejas, em qualquer lugar, apesar de ser talvez uma das áreas de responsabilidade mais importante que a família tem, ela não tem muita adesão. E eu fiquei pensando, cara, nós já estamos trabalhando 27 anos dando curso de educação e a gente continua fazendo isso. Mas a gente nunca conseguiu fazer esse ministério deslanchar. Os outros foram embora. E esse acabou ficando estagnado, né? Eu falei, e aí surge a máxima de Einstein, né? Você não pode esperar resultados melhores fazendo do mesmo jeito. A gente tinha que pensar diferente, não é? Então eu fiquei pensando, onde é que estão os pais? Onde é que eu vou alcançar os pais? Na igreja a gente alcança pouquinho e a gente continua com o projeto nas igrejas. Mas onde é que está a maioria dos pais? A maioria dos pais está conectada com as crianças que estão nas escolas. Então nós resolvemos desenvolver um programa, fizemos isso em parceria com a Prefeitura de Pompeia. Quer dizer, a Prefeitura de Pompeia nos abriu o espaço para a gente começar a trabalhar nas escolas de educação infantil, e nós criamos materiais para poder ensinar os pais das crianças que estão na educação infantil, né? Criamos 2 cursos para poder trabalhar, não é? E o projeto vai muito bem. A gente dá pingadinho, a gente não joga um monte de conhecimento, a gente dá conhecimento para os pais que têm criança de 5 anos, então a gente foca os conteúdos, né, os princípios que os pais precisam receber para educar uma criança de 5 anos. Depois a criança fica com 6 anos, aí nós vamos dar um novo conteúdo para os pais que têm criança de 6 anos. Assim a gente está fazendo. Hoje nós temos para o fundamental o infantil, e agora a gente está entrando no Fundamental 1, primeiro ano, no ano que vem vai para o segundo ano, a gente está criando material ao longo do tempo. Mas é impressionante, porque através desse projeto, a gente possivelmente já alcança talvez 15% a 20% dos pais daquelas crianças, naquela faixa etária. Como nós vamos seguir isso por 10 anos, vamos dizer assim, possivelmente nós vamos estar alcançando 20%, 30% dos pais na cidade de Pompeia. Isso está se esparramando, nós já temos 5 ou 6 cidades que já entenderam o projeto e abraçaram o projeto e estão desenvolvendo, né? Então nós estamos numa evolução crescente, dando princípios de forma simples, porque o público muitas vezes é simples, mas nós queremos trazer isso continuamente, porque aí entra um ponto sobre um dos meus pensamentos, não é? Quando você trata de coisas que você precisa todo dia, não adianta você dar uma baciada de conhecimentos e termina aí. Você tem que ir gradualmente gerando momentos de reflexão e pensamento, não é?
Então é isso que é essa proposta. Nós queremos ensinar os pais dessas crianças por 7, 8 anos, né, para que eles recebam pingadinho toda vez, mas naquele assunto que eles precisam de fato para fazer a educação dos seus filhos. Tá um projeto que está indo muito bem. Esse projeto queremos um dia que vá para muitas cidades aí afora, né? Vamos passar o vídeo. Um ano inteiro é a colheita de muitos daqui de vocês formandos. Vejo que muitos de vocês tiveram muita constância, tiveram algumas lutas, mas tem dado muito resultado. Essa instituição que nós estamos pisando o pé já foi reconhecida pela Organização das Nações Unidas. Criança Virtuosa não é só um curso, é um aprendizado para a vida. Apesar de que a paternidade talvez seja uma das responsabilidades mais elevadas do ser humano, paternidade não era uma temática muito popular. Depois de ter experimentado 20 e tantos anos, né, tentando trabalhar essa questão de paternidade, sucesso muito limitado, surgiu a ideia de onde vamos encontrar um ambiente para falar de paternidade. Onde nós vamos encontrar os pais é na escola, porque lá estão as crianças. E através das crianças nós chegamos aos pais. E, então esse é o nosso sonho. É um sonho grande, né? Esse projeto já está em Pompeia, Quintana, Herculândia, Tupã, Bastos Oriente e tem mais cidades que está desenvolvendo, né? E sem muito esforço, viu, gente? As pessoas olham a proposta e falam, uau, isso queremos também, né? E ela vai caminhando. Próximo slide. Os cidadãos vivem dentro dos mais altos padrões morais, éticos e espirituais. Gente, tem uma coisa que nós temos que aprender muito, muito nesse Brasil, ainda a gente, ao melhorar o nosso padrão ético, moral da nossa sociedade. Gente, não é inacreditável o que a gente vê hoje ainda, não é? Eu acho que a gente precisa aprender muito e as pessoas precisam ser ensinadas a respeito disso, né? Então, como que a gente pode fazer isso, né? Próximo slide. Um dos projetos que eu desenvolvi, eu escrevi um livro chamado Série Valores. Ela contém os valores do Grupo Jato, não é? E então nós transformamos esse livro num curso. É um curso de 13 semanas, uma vez por semana, com um grupo pequeno de 10, 11 pessoas em cada grupo, não é? E nós estamos trabalhando essa questão de valores no Grupo Jato, dentro do Grupo Jato. Naturalmente, a Jato é uma empresa grande, tem 5.000 funcionários, né? E hoje nós já ensinamos, né, com cursos de 13 semanas, facilitado pelos próprios funcionários da empresa. Nós já conseguimos disseminar esses princípios para 3.500 colaboradores, né? Isso também eu acredito que é de grande impacto, né? Porque as pessoas estão recebendo dentro da empresa e vão poder aplicar, né, a questão ética, moral, né, e as competências que ele precisa, não é? Então esse é um dos nossos, das nossas ferramentas para mudança, né, dentro da nossa comunidade. Naturalmente, alcançando tudo isso de gente, nós estamos, de certa forma, afetando a comunidade. Próximo slide. Um outro problema que a gente tem é relacionado com drogas, né? Eu faço parte do COMPOD, né, Conselho Política sobre Drogas,
E eu quis entrar nisso aí para aprender, porque esse assunto eu venho ouvindo depois de 20 anos e parece que nós permanecemos no mesmo lugar, não conseguimos muito sucesso, muito avanço, né? Então, nós encontramos esse professor chamado professor Lotufo, que ele foi professor do curso da oficina municipal, né, aquele curso de formação de conselheiros, e nós entendemos sobre o processo, a metodologia dele, que chama aconselhamento breve. Ele dá reflexões curtas e leva isso para ser discutido dentro das escolas. Nós temos um sucesso absurdo nesse projeto. Nós conseguimos engajar todas as escolas de Pompeia, todas, né? As escolas de Pompeia, para falar sobre a questão de prevenção de tabaco, álcool e drogas. Todas as crianças estão, de certa forma, recebendo orientações a partir do 5º ano, tá? 5º ano fundamental, 5º ano. E até o ensino médio, né? E isso eu falo outra vez, né? Poxa, a gente está alcançando a população toda nessa faixa etária, né? E esse é um projeto muito bacana, né? Deixa eu passar um videozinho para vocês, rapidinho, sobre aconselhamento breve. Hoje, para as crianças, é muito importante a conscientização, mesmo que seja de uma forma lúdica, conseguir alcançar eles no sentido deles compreender o quão perigoso é as drogas hoje. Ele! O doutor! Então faça um filme onde o vilão é o cigarro. Porque, na verdade, às vezes muitos consomem sem ter noção do perigo de se tornar um dependente e nem as consequências dela. Porque isso prejudica o nosso pulmão e pode causar muitas consequências assim na respiração, asma, dificuldade assim, para dormir, é um vício. Então é sempre bom você saber o que você faz, ter a consciência do que você vai fazer. Porque, querendo ou não, isso pode te afetar lá na frente. Quanto mais cedo alguém experimenta uma droga, maior a chance dela ficar viciada. O número de mortes por droga supera o número de mortes de Covid que a gente teve. Falando e fazendo, prometendo e cumprindo, e quanto mais agimos dentro do padrão de conduta única, mais nos tornamos éticos e maduros emocionalmente. Mas visão com ação, nós podemos mudar o mundo. Nós estamos trabalhando para gerar um potencial, um ambiente na vida dos nossos alunos, né? Para que eles sejam os nossos líderes excelentes, íntegros e que possam usufruir o máximo de potencial que cada um tem. Tem muito mais coisas que eu poderia mostrar, né? Mas a ideia básica foi mostrar alguma das ações que a gente tem. Esse slide é o seguinte: eu sou um cara que eu fui presidente de conselho do Grupo Jato por mais de 20 anos. E eu sempre disse o seguinte, que eu preciso entender as coisas, as ideias têm que ficar
colocada numa folha de papel, porque se tiver que usar um calhamaço de papel para explicar qualquer coisa, a gente se perde. Então eu preciso só de ter um referencial, uma folha de papel que me explica tudo o que eu preciso saber, né? Então essa é a minha explicação da minha vida, tá, gente? Eu fiz isso para mim, mas eu acho que vale para todo o trabalho que a gente faz, né? São as 7 áreas de influência que a gente tem. E aí o que é que efetivamente dentro dessas áreas de influência, vocês percebem que elas estão todas integradas e conectadas, né? E aí aqui no meio, não é? Aqui, vamos dizer que eu quero que o reino de Deus cresça na terra, né? Aqui a gente está pensando como que o reino de Deus se desenvolva na terra. E a primeira coisa que eu queria dizer é ensinar a guardar os mandamentos. Acho que isso foi muito claro. A gente tem que ensinar e ensinar a guardar os mandamentos de Deus, porque toda vez que a gente viola os princípios de Deus, é prejuízo, é mal. Vai mal. Toda vez que a gente guarda e anda segundo os mandamentos de Deus, a vida tem a tendência de ser muito mais favorável, né? Então essa coisa que não pode perder, porque por mais ações sociais que a gente queira fazer, se a gente perder o fio da meada em relação aos princípios de Deus, a gente perde tudo, né? Segundo, governança das áreas. Eu descobri que governança é um tema muito importante na sociedade hoje. Porque se você quer orquestrar alguma coisa, organizar e tal, você precisa ter estrutura de governança. Se não tiver, vai ficar pontas soltas, ações pontuais, né? Então, eu sou o cara que vem da governança, entendo muito bem o que significa a governança, a sua relevância. Então, em tudo que a gente está envolvido, eu não quero estar envolvido em peças soltas, eu quero estar envolvido numa coisa mais pensada, articulada. Viver comunidade. Eu aprendi que comunidade, né, existem 3 formas de ajuntar as pessoas. Uma é massa, né? Massa é um monte de gente lá, né? Corinthians ganhou ontem, aliás, né? Só para aceitar. Parece que foi combinado, hein? Falei Corinthians e pumba. Eu não posso falar 2 vezes, vai cortar essa também. Bem, massa é isso, você tem um aglomerado de gente, ajuntamento de gente, o cara briga, chora, berra, não é? Mas depois disso sobra o quê? Nada. Mesmo no evangelismo, eu fui da época que tinha grandes movimentos evangelísticos, né? Encher estádio, muita gente se convertia. Aí o resultado que veio posteriormente, o que sobrou disso tudo? Muito pouco. Então, nós temos que partir para... E aí o estágio intermediário é sociedade. Sociedade você já tem uma empresa organizada e tudo, mas o que nós estamos buscando é comunidade. Comunidade é um lugar onde as pessoas se importam com as outras, onde as pessoas ajuntam para fazer as coisas. E nós temos que criar essa sociedade que pensa, que está preocupado e queira fazer as coisas juntas, né? Ownership. Ownership, eu gosto mais dessa palavra inglesa, não é? Assumir responsabilidade. Nós somos responsáveis, sim. E nós temos que assumir o nosso papel. Nós não vamos resolver todos os problemas do mundo, mas eu tenho que estar disposto a falar, não, eu quero contribuir. Esse é um problema que diz respeito a mim também e a todos. Ownership eu sou parte. Enquanto os outros estão apontando o dedo, alguém tem que fazer isso, alguém tem que fazer isso, nós não vamos mudar o mundo. Mas espera aí, esse problema... Deixa eu ver, vamos ver o que nós podemos fazer para resolver esse problema. Então, o ownership é falar, gente, nós temos que amadurecer. Quanto mais maduro nós somos, mais estamos olhando e tentando resolver, né, e atuar na sociedade. Fortalecimento das famílias, gente, esse é um tema que eu venho trabalhando desde quase 40 anos atrás, né? Família é base. Gente, se não tiver famílias sólidas, a gente não vai conseguir construir nada. Temos que continuar trabalhando, apesar de que nós estamos vivendo um momento de maré contra, não é? Hoje, mais da metade das famílias já são constituídas de famílias, são famílias que se juntam consensualmente, não é? E o número de pessoas que efetivamente são casadas, oficialmente casadas, não é? Tem perdido o espaço
precisamos rever isso. Por que isso? Sabe, uma coisa importante, a gente faz cerimônia, a gente marca os momentos importantes. A constituição da família é uma das coisas marcantes, né? Precisamos... Eternidade, nós estamos aqui de passagem, gente. Nós não estamos aqui, não é? A nossa vida não termina aqui, a gente está de passagem. Então, é melhor que a gente faça muito bem o que tem que fazer aqui, porque depois nós vamos usufruir a eternidade, não é? Como vai ser a eternidade, eu não tenho a mínima ideia, não é? Mas, não é? Certamente é um lugar muito melhor do que nós estamos aqui. Visão geracional. Nós sempre olhamos para a gente mesmo, né? Então, na nossa empresa, nós temos trabalhado a questão geracional. A gente sempre está olhando como que nós vamos organizar e preparar a próxima geração para dar continuidade aos negócios. Faz poucos dias eu fiz a transição, né, para o meu filho. Eu sou da segunda geração da família Nishimura no Brasil. Eu fiz a transição para o meu filho, né, e assim a gente tem feito as transições, né, e esperando, né, que as bênçãos de Deus atravessem de geração em geração, porque Deus pensa geracionalmente. Pensa geracionalmente. E nós temos que ter esse olhar, né, que nosso papel é trazer a questão geracional. Transformação. E não vos conformeis com esse século, né, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Nós precisamos trabalhar. Nós não podemos ficar acomodados, pensando que é assim mesmo. Não é assim mesmo, nós temos muito mais a fazer, muito melhores, né, coisas a buscar. E, por final, laboratório de experiência, escrevi aí, porque Pompeia é muito pequenininho. Sabe, meu sonho, de fato, era ver o Brasil transformado. Mas como que eu vou pensar em transformação de Brasil? Então, morando em Pompeia, 20 mil habitantes, eu falei, até que uma cidade de 20 mil habitantes, dá para a gente pensar em como transformá-la. Estamos nessa jornada de transformação, né? Espero que a gente consiga êxito. Eu acho que a gente, se não conseguir êxito pleno, nós vamos ter um êxito muito bom, porque Pompeia hoje, por incrível, de repente fala, a gente está buscando ser uma das melhores cidades de pequeno porte do Brasil em 2038, né? Saiu o IPS, o Índice de Progresso Social do Brasil. É um índice que a Harvard desenvolveu, né, para medir, diferente do IDH, ele tem outros componentes, não é? E de repente eu olho lá e falo, olha, Pompeia onde está? 9º lugar do Brasil. Que coisa, né? Falei, uau, uma cidadezinha desse tamanho, né? Né? Mas isso não é fruto do trabalho que a gente tem feito, ajuda um pouquinho, mas é fruto de todo o trabalho que vem sendo feito através das gerações, né? Nós estamos usufruindo, nós não podemos roubar isso, né? De achar que nós somos os realizadores da transformação. Nós estamos contribuindo, é verdade, não é? Mas a minha expectativa é que a gente vai chegar próximo mesmo, uma das melhores, a cidade de pequeno porte. Aliás, outro dia eles fizeram o recorte do IPS, né, de cidades de 20 mil habitantes até 100 mil habitantes, e o que apareceu lá? Pompeia em primeiro lugar. Imagina, não é? Mas isso tudo é só referência, nós temos muito trabalho a fazer, muita coisa tem sido feito, mas nós temos muito mais coisa a fazer. E tudo isso para gerar uma esperança no nosso coração. É possível. É possível fazer mudanças, é possível intervir positivamente, né? Então eu queria agradecer demais essa oportunidade de estar compartilhando com vocês a nossa história. Estamos lá em Pompeia, o dia que vocês quiserem ir lá conhecer a gente, estamos de portas abertas. Eu só contei um pedaço, nós temos um projeto enorme lá em Pompeia, a Fundação Shunji Nishimura, né, que tem feito um trabalho na área de educação extraordinário, né? Deus abençoe a todos e parabéns a todos vocês, né, que hoje é o Dia do Militar.